A paz do Senhor, querida Igreja. Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Este versículo todos nós o conhecemos. Nem é preciso olhar para a Bíblia para nós nos lembrarmos que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os irmãos vão me perdoar, mas a minha mensagem não é sobre este versículo e eu não vou voltar mais a este versículo, porque a minha mensagem é sobre João capítulo 11. Mas eu preciso de falar convosco sobre um tema que tem por título Aos Pés de Jesus. Aos Pés de Jesus. E eu não posso falar de João 11 antes de eu introdutoriamente falar de algo que muitas vezes nós nos esquecemos. É que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Durante 5 longos dias, e o meu irmão não vá pensando que isto foram 5 dias de 24 horas, porque Deus diz que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Nós não sabemos quanto tempo é que durou, mas Deus fala a cada ponto do episódio da criação, dia. Então, durante 5 longos dias, Deus ocupou-se na tarefa de criar os mundos e tudo quanto neles há. Deus criou os mares, Deus criou as serras, Deus separou as águas, Deus criou rios, fontes, ribeiras, Deus colocou animais na terra em seco, colocou espécies marítimas nos mares e nos rios. Mas ao 6º dia, quando Deus diz a Bíblia que olhou e viu que era tudo muito bom, Ele achou falta de algo. Ele achou falta de que faltava alguém para governar tudo aquilo que Ele fez, para estar dominante sobre toda a obra que Ele durante 5 dias concretizou pela sua palavra, pela sua vontade, para o louvor da sua glória. Ele viu que faltava um homem, faltava alguém à sua imagem e semelhança. Sendo Ele rei, sendo Ele soberano, Ele queria colocar sobre toda a sua criação alguém especial, alguém que não pertencesse à espécie animal, que não pertencesse à espécie vegetal, mas que fosse alguém que dominasse. E esse alguém é o homem. E ao 6º dia Ele cria o homem. Diz a Bíblia que fez dele alma vivente, soprando-lhe o seu próprio espírito nas suas narinas. Antes o homem era uma criatura e depois, ao fim de que Deus sopra o seu espírito nas narinas do homem, o homem passa a ser alma vivente, aquele que transporta no seu interior o mesmo Espírito de Deus. Por isso é que ele, ao reunir o seu conselho divino, o seu conselho celestial, o Filho como o Verbo, o Espírito como executante e o Deus como o arquiteto, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Diz aí no capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E domine. Aqui está a chave. Caro irmão, cara irmã, muitas vezes na nossa vida vêm crises existenciais, crises circunstanciais, crises que são normais neste mundo em que vivemos. Crises em que temos que as viver porque vivemos neste mundo. Pelo facto de nós sermos cristãos, pelo facto de nós sermos crentes no Senhor Jesus, não quer dizer que nós passemos da Terra para Marte, para um país diferente. Não. Nós vivemos neste país. Mas o que nós temos que nos lembrar é que nós somos diferentes deste mundo. Nós somos diferentes do restante das criaturas, porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem para dominar. Deus nos fez
seres dominantes. Eu às vezes vejo no Facebook, e não tem mal nenhum, eu também gosto, eu também partilho. Mas às vezes vejo no Facebook vídeos de animais. Mas o que mais me espanta não é os animais, é a posição que as pessoas colocam os animais na sua vida. Eles dão mais ênfase, mais importância aos animais do que dão às pessoas. Ora, de nenhum ânimo animal que seja a alma vivente. Eles são criaturas viventes e não almas viventes. Só o homem é alma vivente. O teor desta mensagem não é que nós sejamos dominantes, mas o teor desta mensagem é a essência da palavra de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você e eu somos à imagem e semelhança dele, porque ele nos fez assim. Olhe para mim e preste atenção. Você está a compreender? Eu ainda não entrei na mensagem. Você pode me perguntar, pastor, está a falar bonito, mas como é que nós somos à imagem e semelhança dele se todos nós somos diferentes? O que Deus nos está falando não é do corpo. O que Deus nos está falando é do Espírito. Você tem o mesmo Espírito que eu e eu tenho o mesmo Espírito que você. E ambos os dois temos o mesmo Espírito que Deus. Por isso somos à imagem e semelhança dele. É Espírito. Porquê? Porque Deus não tem corpo. Deus é Espírito. E por isso nós somos à imagem e semelhança de Deus em Espírito. Diz a Bíblia que quando Cristo nos vier arrebatar, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, este corpo terreno se desfará e Ele nos colocará em nós uma nova criação novamente. Um outro corpo, um corpo glorioso. Como é que Ele é? Não sei, mas estou ansioso para vestir esse fato. Esse fato Armani e Gucci. Amém? Que Deus tem preparado para si e para mim. Eu quis fazer esta introdução para que você compreendesse algo essencial nesta mensagem. Você pergunta-me assim, o que é, pastor? Tudo aquilo que você e eu sentimos, Deus sente igual. Tudo aquilo que você sofre em seu espírito, Deus sofre igual. Deus tem sentimentos? Pergunta você. Claro que sim. Eu vou-lhe provar biblicamente uma pequena passagem que Deus tem sentimentos. Cristo tem sentimentos. Ele tem sentimentos igual a você e eu. Ele sente a dor, sente a tristeza, sente a alegria, sente a paz, igual a você e eu, porque fomos feitos à imagem e semelhança dele. Muitas vezes a nossa cara no corpo ri e o coração está chorando. Quando o nosso corpo está rindo e o nosso coração está chorando, o coração de Deus está chorando também. A cara dele não ri porque ele não tem cara. Você está a entender isto? Eu preciso que você entenda esta introdução, para que você entenda qual é a mensagem que eu venho trazer hoje para si. Não é o corpo que sente, é a alma, é o espírito. E se você congrega, ou se você já congregou, ou meu amado amigo e irmão que você me está ouvindo através deste vídeo, se você congrega numa igreja que transmite, ou que tenta transmitir uma mensagem diferente desta, fuja, porque tal palavra, tal mensagem que você anda ouvindo, não fala a palavra viva, a palavra da verdade. Deus tem um plano para si. Esta é a palavra profética. Esta é a mensagem que Deus quer passar para si hoje. Deus tem um plano para si. Se você está com um problema grave, se você está atravessando uma crise, se você está passando uma circunstância adversa, do foro físico, psicológico, emocional, material, espiritual, se esse problema está o afligindo, se esse problema está retirando a vontade de você orar, de você meditar, se esse problema lhe retira a vontade de você deixar de falar com a sua família, se esse problema lhe retira a vontade de vir à igreja, louvar e adorar, ter comunhão com os santos, com os seus irmãos, eu quero que você compreenda estas curtas palavras que você vai ouvir hoje, porque aquilo que você vai ouvir é a verdade, e diz a Bíblia que a verdade nos liberta. Não é cenas sobrenaturais,
não é shows pirotécnicos, não é correntes de oração e outras coisas mais que você está cansado de me ouvir falar, que o vão libertar. Não é o facto de eu impor as minhas mãos e orar em uma oração forte, fortíssima, de fazer estremecer as vigas deste templo. O que o vai libertar é a verdade. E eu queria que você abrisse a sua alma, abrisse o seu ouvido e me escutasse. Deus tem um plano para si. Deus sempre nos dá um escape para que a nossa vida não se torne tão insuportável. E esse escape chama-se graça. O pior é que o diabo anda sempre contrariando as obras de Deus. E aquilo que o diabo tem falado ao seu ouvido é que tu não és capaz, tu não vais lá, tu não vais conseguir. A tua vida vai cada vez piorar mais. A palavra que tu tens ouvido, a igreja que tu tens ido não é verdadeira. Isso é o diabo a falar na sua mente. Mas eu quero te dizer, Deus tem um escape, e esse escape chama-se graça. E o diabo quer sempre camuflar essa graça, de forma a que você não entenda. O plano é seu. O plano que Deus tem preparado para si é seu desde o início dos tempos. Desde o tempo da criação. Desde Gênesis 1, verso 1. O escape é graça. O escape é o amor e a compaixão de Jesus. Por causa do amor e da compaixão de Jesus, você pode viver uma vida desafogada dentro deste mundo hostil e miserável, onde só impera a inveja, a mentira, a falta de compaixão, a falta de amor, a falta de preocupação com o próximo. Existem condições, sim, claro que existem condições. Nada é ao acaso. Você hoje não está aqui por destino. Você hoje não está aqui porque lhe apeteceu vir. Você está aqui porque Deus tem um plano, mas esse plano tem condições impostas pela nossa natureza e que é comum ao bom senso. Pastor, não percebi. Como assim? Lucas 6,31 diz assim, não abra, não vamos lá. E como vocês quereis que os homens vos façam, e como vocês quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Não percebi, pastor. Eu vou-lhe explicar melhor. Tudo aquilo que nós sentimos, Deus também sente. E da mesma forma que nós queremos que sejamos tratados, assim devemos tratar a Deus. Se você fica alegre, fica contente quando você é tratado com desprezo, não. E Deus? Ele sente a mesma coisa que você. Você foi feito à imagem e semelhança. Você tem o mesmo espírito. Pergunto, se eu não gosto de sentir tal emoção, tal sentimento, porquê eu obrigo Deus a sentir? Se eu não gosto de sentir desprezo, falta de atenção, porquê eu desprezo a Deus e não lhe dou atenção a Ele? O mau sentimento que você sente é o mesmo mau sentimento que Deus sente. Abra comigo em João 11. Eu vou entrar na minha mensagem agora. João 11, dos versos 20 ao 36. Uma passagem que você conhece perfeitamente. Uma passagem que você já ouviu variadas pregações, variadas mensagens. Mas eu queria tirar aqui algo muito importante para as nossas vidas. Se calhar é o sumo deste texto, é a essência deste texto. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus:
No verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, verso 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Verso 27, disse-lhe ela: assim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-lhe, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Esta história você conhece. Aparentemente, a frio, a nu, olhamos nesta história, neste texto, e não vemos diferenças, ou quase poucas diferenças vemos, porque ambas as irmãs, elas falaram as mesmas frases, elas disseram a mesma coisa, elas expuseram os seus sentimentos da mesma forma, falando para Jesus. Só que uma não incomodou Jesus. Jesus ficou impávido e sereno. A outra, diz a Bíblia, que Jesus se compuscou em espírito, se perturbou em espírito e chorou. É normal este problema. É normal este sentimento. É normal o sentimento que você está passando hoje. Mas eu quero dizer, a maneira como você se portar perante o problema e perante Deus, essa vai fazer toda a diferença. Porque Marta e Maria estavam sofrendo. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Uma estava sofrendo, a outra também. Exprimindo de diferentes maneiras os seus sentimentos. Por causa da morte de Lázaro, seu irmão. Esta família, Marta, Maria e Lázaro, era uma família que Jesus nutria um amor muito especial. E por causa de um plano de Deus, Jesus não estava presente na hora em que Lázaro morreu. Você consegue diferenciar a peito aberto, a frio, os diferentes modos de Marta e de Maria? Eu vou-lhe explicar cada modo. E eu apelo a que você faça uma reflexão e se enquadre no modo em que você hoje está vivendo. E possivelmente você vai ter que saltar fora. Marta é semelhante àquele cristão impaciente e temperamental. Marta é semelhante àquele cristão que quer tudo para a hora. O pastor tem que estar sempre pronto a atender o telefone, a responder mensagens, a orar, a interceder. E se o pastor não fizer isso, algo está mal. Marta é semelhante àquele cristão impaciente e temperamental que não tem tempo a perder e a bênção tem que vir já. É na hora. Marta é igual àquele cristão impaciente e temperamental que vive imputando à igreja, ao pastor, aos irmãos, ao Evangelho e até ao próprio Cristo o facto de ele estar vivendo em dificuldades.
Dos versos 21 a 27 temos o modo de Marta. Marta estava angustiada, Marta estava triste, Marta estava amargurada, sentimentos legítimos de alguém que sofreu uma perda, sentimentos legítimos de alguém que perdeu, através da morte, o seu irmão. E sabemos que neste contexto o sofrimento é duplo, porque ela perde o irmão, mas ela também perde o sustento da casa. Era o irmão a que era o homem. E quando elas ficam sós, todo o contexto da sua vida se modifica. É legítimo nós pensarmos que ela estava sofrendo. Mas agora pergunto, isto é do ponto de vista físico, moral. E agora do ponto de vista espiritual? Eu quero que você espiritualize o que eu vou lhe dizer no seu coração. E você responda a si próprio. Quantas vezes já criticámos Cristo pelos nossos problemas? Quantas vezes já virámos as costas a Deus? Porque o milagre não aconteceu a tempo e a horas. Quantos pedem a solução a Deus para os seus problemas, como se estivessem a encomendar produtos numa loja online, com referência, marca e preço, fazendo de Deus um autêntico shopping, onde nós abrimos a Bíblia e vamos buscar tudo aquilo que nós queremos, a nosso bel prazer e impondo a nossa vontade. E deixe-me fazer aqui um parênteses, que isso não parte muito de si, mas da forma como você tem ouvido pregar. Eu decreto, eu ordeno, eu profetizo a bênção na tua vida, tu podes, tu consegues, a tua vida está no topo, tu surfas nas ondas da fé, e quando as coisas dão para o torto, você vai ficar desanimado, desiludido, e vai começar a culpar a igreja, a culpar o Evangelho, a culpar o próprio Cristo. Quantos de nós, amados irmãos, já nos esquecemos que somos à imagem e semelhança dele, e tudo aquilo que nós sentimos, ele também sente. Marta estava debaixo do desespero, um desespero puramente natural. E ela tenta culpar o Cristo, ela tenta culpar o amigo pela morte de Lázaro. Porquê? Porque ele não estava lá. Se você vir o discurso de Marta, começa logo aí no verso 20. Veja a posição de Marta perante Jesus. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Foi à procura dele. Maria, porém, ficou assentada em casa. E agora no verso 21, essas duas primeiras palavras é a essência da posição de Marta, que é disse, vírgula, pois. Aqui Marta está de pé. Aqui Marta está dialogando com Jesus, tentando-lhe retirar responsabilidades. Ela está dizendo, olha, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus diz, vem a verso 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, porque agora não vale a pena, já está morto há 4 dias. E Jesus disse-lhe, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Jesus está exortando, Jesus está chamando Marta, não à lógica física, mas à lógica espiritual. E o que Jesus está te falando hoje não é a lógica física, mas a lógica espiritual.
A maneira como nós nos portamos perante Deus dita todo o nosso viver. Pastor, isso funciona sempre assim? Não. Porque Ele tem um tempo que não é o meu tempo. O meu imediatismo e o mundo em que eu vivo é que quer tudo para já. Tu tens de estar aqui ao pé de mim para que nada me aconteça. Mas nem sempre é assim, meu amado irmão. Porque existe um deserto que você vai ter que ultrapassar. Existe uma escola onde você vai ter que lecionar, onde você vai ter que aprender. Eu compreendo esta passagem de Lucas 11, ou de João 11, como uma universidade espiritual. Deus permitiu que Lázaro morresse. Deus impede Jesus, o homem, de ir ter com Lázaro, porque Ele queria dar uma lição àquelas duas mulheres e a todo o povo que lá estava. E a mesma lição quer trazer para nós hoje. Muitos são os que estão na igreja e não alcançam o firme fundamento das profecias da palavra. Muitos são aqueles que estão na igreja, mas colocam toda a sua fé no homem. Idolatram o pastor é bom, o pastor é fixe, o pastor é o maior. Mas esquecem-se que o pastor é falho, o pastor falha. E quando o pastor falha, já não culpam a ele próprio de ter colocado ideias noutro, mas culpam todo o evangelho e viram costas. Martas. Estas são as Martas. E olha que existem muitas Martas. Qual é o modo de agir então? O modo de Maria. Não se esqueça que o tema da mensagem é aos pés de Jesus. Porque é aí, é aos pés de Jesus que todo o seu problema vai ser resolvido. É aos pés de Jesus que você vai encontrar o carinho, o amor, a paz, a compreensão, a compaixão, a santidade de Deus. É aos pés de Jesus, não é de pé. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, olha a essência, olha o que vem a seguir, lançou-se aos seus pés. Contextualizando isto, nenhum judeu, homem ou mulher, se ajoelhava aos pés de ninguém. O único que ele se ajoelhava era aos pés de Deus. Esta mulher, Maria, ela lança-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o segundo ponto da essência deste texto. Jesus, pois, ele estava esperando uma reação exatamente igual à da irmã, porque ele sabia que o sentimento adverso, o sentimento perca, que era igual ao de Marta e o de Maria. Mas aqui no verso 33 diz: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Uma falou com Jesus no modo existencial. A outra falou com Jesus no modo espiritual. E como nós sabemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque Maria estava sofrendo, Jesus tinha o mesmo espírito de Maria. Então, se Maria estava sofrendo, Jesus sofreu também. Por isso vem aí o verso 35, que é o verso mais pequeno da Bíblia, que diz: e Jesus chorou. Mas ele perturbou-se porquê? Porque Maria agiu com o espírito, ao contrário de Marta, que Marta agiu com a alma, com a vontade, com a lógica. Apesar disso, e acima disso, foi o facto de Maria se ter lançado aos pés de Jesus, colocando nele todo o seu sofrimento, toda a sua angústia.
Isto desencadeou um conjunto de sentimentos que eu vou-lhe chamar supremos sentimentos divinos. Olhe, meu amado irmão, olhe para mim. Antes de você saber o que era choro, já Deus chorava. Antes de você saber o que era alegria, já Deus se alegrava. Quer que eu lhe prove isso? Porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Foi uma época de tristeza ao ver a terra sem forma e vazia. Como é que Deus se alegra? E olhou Deus e viu tudo que aquilo que tinha feito era bom e muito bom. Deus se alegra. E aqui Deus chora também, mais uma vez, na pessoa do seu Filho. Diz que são supremos sentimentos divinos. E olhe para mim, vou-lhe dar uma novidade esta manhã. Quando você consegue desencadear os supremos sentimentos divinos em Jesus, prepare-se, porque daí só pode vir o milagre. Ah, pastor, pensava que era na corrente forte da oração. Ah, pastor, pensava que era na campanha. Pastor, pensava que era com o meu dinheiro, comprando vassouras e canetas ungidas e garrafas ungidas e outras coisas mais. Não, 1000 vezes não. O milagre só vem à sua vida quando você conseguir desencadear supremos sentimentos divinos em Jesus. O milagre só vem à sua vida quando Jesus perceber em seu espírito aquilo que o seu espírito está sofrendo. E não é com a arrogância, não é com o orgulho, não é com o egocentrismo, não é com a teimosia que você vai desencadear os supremos sentimentos divinos. Você entendeu? Estes sentimentos que eu estou-lhe falando, vou voltar novamente atrás, para que você perceba. Estes sentimentos que eu estou falando, supremos sentimentos divinos, são os mesmos sentimentos que Deus estava sentindo quando elaborava o eterno plano estratégico da sua salvação. Aí Deus estava se alegrando, porque iria moer o seu filho naquela cruz, mas em contrapartida iria ganhar um povo para o louvor da sua glória. Qual é o plano estratégico de Deus? Jesus Cristo, o amor ágape, a compaixão. Quando Jesus foi tocado pelo reconhecimento de Maria, ele desencadeou o supremo poder. Quando Maria se rebaixa aos pés dele, e também pela terna voz, porque quem está chorando não está arrogante. Marta falou arrogantemente, falou com voz altiva, de olho para olho, de face para face, de pessoa para pessoa. Maria não. Maria possivelmente estava beijando os pés de Jesus, estava chorando aos pés de Jesus e estava falando ternamente: Senhor, se tu estivesse aqui, a minha vida era diferente. Isto perturba Jesus. Isto perturba o Cristo. Não a sua alma, mas o seu espírito. Maria teve o dom de tocar num ponto crucial de Deus. É na sua divindade. Como assim, pastor? Não percebo. Porque enquanto Marta tira satisfações de Deus, de Cristo, Maria leva-lhe os problemas e diz: olha, Senhor, só tu agora. A minha força acabou. Agora só tu. E isto revela um transporte do meu problema, da minha angústia, da minha tristeza, à divindade de Deus. Senhor, agora só tu. Você está a entender isto? Aos pés de Jesus. Todo aquele que quer o seu problema resolvido. Se você hoje entrou aqui, eu sei que entrou. Todos nós estamos a viver crises. Pastor é igual. Mas às vezes a vida está lá em cima, outras vezes está cá em baixo. E muitas vezes perguntamos: oh Deus, mas porquê? Onde é que eu falhei? O que é que eu fiz agora?
Estava tudo bem. Mas a receita é esta: aos pés de Jesus, chorando e clamando, chorando e pedindo, chorando e suplicando, da mesma forma que Maria fez, dando a conhecer a Deus como está o meu espírito. Deixa que eu lhe diga uma coisa, não era para dizer isto, mas vou dizer. Eu não era para escrever aqui, mas não está escrito, mas vou falar. Existem cristãos que são tão hipócritas na sua alma, que eles choram com a sua alma, mas o seu espírito está pedra, gelo. Estão chorando para que os outros vejam, exatamente igual aos fariseus. É preferível que você muitas vezes faça o sacrifício de sorrir, mas deixe que o seu espírito chore, porque aí é que Deus está sentindo a mesma coisa que você está sentindo. Jesus nos veio dar uma paz, Ele nos veio dar um refrigério. Lá em João 16 diz: e tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Em mim traz paz. Como é que eu vou ter paz em Cristo aos pés dele? É prostrado aos pés dele. É suplicando pela sua paz. Muitos são os que hipocritamente pregam a mensagem da vida desafogada, da vida sem problemas, completamente imaculada. Então, irmão, como é que é, varão, aí? Tudo na paz, tudo em cima. É nada, mentira. É mentira. São mais miseráveis que as coisas miseráveis. Hipocrisia. E tudo por quê? Porque quem prega essas palavras, essas falsidades, eles dizem que quem vive com problemas é que tem falta de fé. Quem vive com problemas é porque anda em pecado. Quem vive com problemas tem que fazer as pazes com Deus, quando não é nada. Não tem nada a ver. Amém, igreja? Muitas vezes os problemas vêm à vida dos cristãos porque os próprios pregadores os puxam, os induzem a uma vida que não é Deus, fora dos planos de Deus. Oh, meu Deus, quanta mentira, quanta falsidade. Já me acusaram de ser um pastor sem amor, porque eu só prego assim. Você prefere que eu pregue assim ou prefere que eu lhe diga: meu amado irmão, você é um campeão, você é o maior? E você chega lá e fala: pastor, não sabe mesmo da minha vida. Eu soubesse, não falava assim. O que é que você prefere? Sabe o que é que Jesus diz para esses que pregam desta forma? Desses tais apartam-te, pois pregam a mentira e conduzem o povo à perdição. Pensa que foi o pastor João que falou? Não foi, não. Foi Jesus Cristo. Ele continua em João 15 dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E quando Jesus está aqui falando do mundo, Ele não está falando propriamente das pessoas. Ele está falando da vida do mundo, daquilo que o mundo lhe pode oferecer. Não é admirável da gente ver aí homens multimilionários e que não são cristãos, não são crentes, mas eles são do mundo. É muito normal, muito natural, nós vemos aí cristãos piedosos, reverentes a Deus, cumpridores das suas obrigações para com Deus, mas que vivem uma vida miserável. Porquê? Porque não são do mundo. Você está a entender isto? Jesus ensina-nos, através do apóstolo Paulo, que é através das tribulações e das provações que nós somos renovados. É através das tribulações e das provações que nos advém o crescimento espiritual. Se você for ler Atos 14, 22, diz:
confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você pergunta assim, mas que Deus é este? Será Deus um déspota? Será Deus um ditador? Será Deus um sadomasoquista? Não, meu amado irmão. Você tem que dizer a Deus daquilo que você é feito. Você tem que mostrar a Deus aquilo que você está sentindo. Porque nós vivemos não mais pela carne, mas pelo Espírito. O problema é que muitos de nós ainda continuamos a viver mais pela carne do que pelo Espírito. Nunca nos esquecemos, meus amados irmãos, eu caminhando para o final, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. De tal forma nós devemos viver pelo Espírito. Exatamente como Jesus disse à mulher samaritana: não mais em Jerusalém, não mais neste monte, mas Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não a verdade falada, mas a verdade vivida. Se não é bem agradável a mim, se eu não me agrado quando eu faço bem a alguém e esse alguém não me agradece, você acha que Deus se agrada quando Ele faz bem e que não é agradecido? Muitos de nós queremos a bênção, mas ao alcançarmos a bênção, não existe uma oração de gratidão a Deus. Muitos de nós estamos vivendo na dificuldade, na crise, e já não oramos mais a Deus. Nem para agradecer, nem para dizer: Senhor, Tu és mesmo mau para mim. O apóstolo Paulo nos veio trazer uma verdade irrefutável, essencial para a nossa vida. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Na alegria e na tristeza, na fartura, na pobreza, na saúde, na doença. Em tudo, dai graças. Desperte em Deus o seu supremo sentimento divino por si. Desperte em Cristo o prazer de Ele chorar consigo. Da mesma forma que Ele chorou com Marta, com Maria. Desperte esse sentimento em Cristo. Mas para isso você vai ter que deixar a sua arrogância de parte. O seu orgulho, a sua prepotência, a sua sabedoria, e você vai ter que se colocar aos pés de Jesus. Só assim é que você vai conseguir despertar tais sentimentos. O seu supremo poder e o seu supremo amor. Deus deleita-se, meus amados irmãos, no agradecimento dos seus filhos. A própria Bíblia diz que Ele não reparte a sua glória com ninguém. E a glória de Deus é dada através do nosso agradecimento. Deus comove-se quando nele é desencadeado o amor ágape. E quando eu estou falando de amor ágape, não é o amor cristão. Quando eu estou falando do amor ágape, é o amor que foi desencadeado quando Deus, com o seu conselho divino, Ele elaborou o plano da redenção de um povo. O amor ágape foi desencadeado quando Ele decretou: àquele povo eu vou dar a salvação, àquele povo eu vou dar a vida eterna, àquele povo Ele se vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que você pode desencadear. Porque se alguém não sabe quem é você. Deus sabe quem Ele é e Deus sabe quem você é. Eu pergunto: você sabe quem você é? Mas você pode desencadear esse sentimento em Deus aos pés de Jesus. E é nesse momento, quando você desencadeia tal sentimento, quando você desencadeia o amor ágape, é nesse momento
que Deus começa efetuando um vasto conjunto de ações. Libertação, cura, ressurreição, salvação e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Tudo aquilo que você precisar. Diz a Bíblia que Ele nos dá muito acima daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Porquê? Porque foi desencadeado nele o supremo sentimento divino. A minha mensagem hoje é que eu tenha chegado ao seu coração. A minha mensagem hoje, a minha oração hoje, nesta manhã, é que eu tenha feito refletir na vida que você tem vivido, está vivendo e na vida que você quer viver. Não vale a pena. Não vale a pena, meu querido e minha querida, você perder aqui 1 hora de tempo comigo, ouvindo estas palavras e continuando a viver da mesma forma, tipo uma Marta, à sua maneira, ao seu agir, ao seu pensar. Não vale a pena. Agora, de outra forma, é outra palavra que eu deixo. Se você é uma Marta, se hoje você se transformou numa Maria, bem-aventurado seja. Porque você consegue agora, a partir deste momento, desencadear o supremo sentimento divino, a compaixão e o amor ágape de Cristo. É a partir deste momento que você pode ter a certeza que aquilo que você está sentindo, Jesus está sentindo também. Se necessário for Ele chorar consigo, Ele vai chorar. Porque Ele chorou com Maria e Ele chorará contigo e chorará comigo. Ele se alegrará contigo e se alegrará comigo. Amém? Que Deus vos abençoe com esta palavra, nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, é em nome do Teu Filho amado, Senhor, que eu Te louvo e eu Te honro esta manhã. Juntamente com estes meus irmãos aqui presentes e com todo este povo que me está ouvindo por esse mundo afora, através da internet e através deste vídeo. Eu Te quero louvar, Senhor, e Te quero pedir perdão de tantas vezes ter tomado a atitude de Marta, em pé, firme, com a minha razão, sem querer saber a razão dos outros ou a Tua razão, mas só a minha razão importa, só a minha sabedoria importa. Me perdoa, Senhor, e eu sei que estes meus irmãos também estão-Te fazendo a mesma oração. Mas dá-nos, Senhor, o sentimento de Maria. Retira-nos, Senhor, de nós a presunção, a arrogância, o orgulho. Dobra-nos, Senhor, os nossos joelhos, para que aos pés de Jesus nós possamos reatar os nossos sentimentos, para que aos pés de Jesus nós possamos reatar os nossos espíritos, os espíritos que Tu um dia nos destes, para que aos pés de Jesus nós possamos despolutar, desenvolver os supremos sentimentos divinos, os Teus sentimentos, o Teu amor. Ó Pai, ouve a voz dos nossos corações. Ouve, Senhor, o sentimento dos nossos espíritos. E eu Te peço, ó Pai, que hajas e atues em nome do Teu Filho amado Jesus, em conformidade com as necessidades das pessoas aqui presentes e das minhas próprias necessidades. Eu Te honro, Senhor, e eu Te louvo, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus.